Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vem Comigo que eu conto. Hoje eu vim aqui fazer a apresentação dessa obra da qual eu participei, uma coletânea, Histórias que minha mãe contava. A coletânea é pela editora Arte Cultural, onde os escritores, colaboradores, fizeram parte contando as histórias que as nossas mamães contavam para gente, tias que contavam história, vó, que muitas vezes criam, né, os seus netos que contavam histórias também. E nada melhor do que a gente lembrar daquelas histórias que nos eram contadas e que a gente passa adiante aos nossos filhos, aos nossos netos. Então, é gratificante ver a história que minha mãe contava numa obra. Essa obra era para ter chegado em maio, gente, mas ela atrasou em virtude de problemas com alguns escritores que demoraram em mandarem os textos e a gráfica, aquela coisa que a gente entende. Então, a arte cultural, eles fizeram um trabalho muito bem feito, né? Muito aqui, ó, né? Tem a biografia, enfim, tem tudo do escritor. Então, eu vou contar a história que a minha mãe contava. A velha e a sacola. Sempre gostei das histórias que minha mãe contava. Não era necessário serem contadas pela noite, antes do sono chegar. Poderia ser enquanto ela estava a alinhavar aqueles panos coloridos sobre a máquina de costura. Havia uma velha que ficava na porta da igreja sem entrar, em dias de missa, com uma sacola colorida a pedir esmolas. Todos colaboravam, pois ela era conhecida há anos na cidade. Mamãe ainda contava que a tal velha carregava crianças desobedientes naquela sacola suja. Minha mãe retornou à casa espiritual, mas ainda lembro dos gestos que ela fazia ao contar a história. Depois de muitos anos, eu pensei que aquilo poderia ser uma lenda até, mas não. Eu cresci e conheci aquela personagem e sua sacola na qual carregava moedas. Então, esta era a história que minha mãe contava, uma delas, né? E muitos, ou alguns de vocês, talvez, quando assistirem esse vídeo, irão identificar a velha da sacola. Talvez alguém, assim que tenha a minha idade, né, por aí, vá identificar. Pode até colocar os comentários, eu até vou ficar agradecida. Mas para saber, né, gente, vocês têm que ir lá no canal e fazer a sua inscrição, curtir, comentar e compartilhar a história que a minha mãe contava. Era essa a história que eu tinha para contar hoje, desejando a todos vocês um abençoado dia, na paz e na luz. Namastê.